Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Muito bem, vamos bater um papo agora com o Zé Augusto Viana, presidente do Cresce de São Paulo. Bom dia, Zé Augusto, bom dia, tudo bem aí? Tá me ouvindo, câmbio? Bom dia, Paulinho. Prazer, satisfação muito grande, ouvindo muito bem. Muito bem, prazer é nosso. Mais uma vez a gente batendo aquele papo aqui, né? Vamos falar um pouco de locação de imóveis e venda de imóveis na Grande São Paulo, Alto Tietê. Você tá tudo bem, né? Com você, a saúde tá beleza, tudo em forma aí, tá tudo jóia, né? Tranquilo. Apesar do friozinho aqui, tá tudo uma maravilha, viu? É muito frio, verdade, hein? Você precisa aparecer aqui em Suzano quando você vier e vir aqui na Rádio Sat pra gente bater um papo pessoalmente. Você tá me devendo essa visita aí, hein? Pois é, não tive aí ainda, mas na primeira oportunidade, Paulinho, com certeza eu estaria aí na emissora para tomar um café contigo. Vai ser um grande prazer. Prazer é nosso. Bom, Zé, é o seguinte, fala aí pra gente como é que tá o aquecimento, o desaquecimento do estado de São Paulo, Brasil. Vamos falar da nossa região, vai, o Alto Tietê, que são aí agora, botaram mais algumas cidades, como Guarulhos, colocaram outras cidades. Na verdade eram 10, né? Acho que agora é 12, não se eu não me engano. Estão aumentando aí a quantidade de cidades do Alto Tietê. Queria que você falasse um pouco como é que tá as locações de imóveis comerciais, residenciais, né? As vendas também, se o mercado está aquecido, desaquecido. Eu acredito, eu entrevistei alguns empresários da construção civil aqui, inclusive recentemente também entrevistei o pessoal da Odebrecht e do Rodoanel, né? E o pessoal também aqui que faz aqui a parte de Suzano também, do Rodoanel. A gente tá falando aí, eles estão com uma quantidade gigantesca de aberturas de vagas para funcionários. Ou seja, pelo menos nessa área da construção civil, que é as rodovias, tá de vento em popa e o pessoal tá admitindo muitos funcionários. Agora, vamos falar aqui dos imóveis, né? Como é que tá o mercado, por favor. O mercado imobiliário, Paulinho, ele tem uma variação de um mês para o outro. As coisas não seguem assim dentro de uma lógica. Depende de muitos fatores que influenciam o mercado na região. E nós temos tido aí um resultado muito bom. O último ano foi um ano de bom crescimento no mercado imobiliário. Este ano, contando aí os 5 primeiros meses, nós registramos uma queda na área de vendas na ordem de 1,90%, quase 2%, mas é um número pequeno, né? Não tem muito o que se preocupar. E nas locações, muito pelo contrário, foi um aumento fora do comum. O Sério? acumulado dos 5 primeiros meses, nós tivemos um aumento de 124,61%. Pô. Taxa de juro muito elevada, evidentemente as pessoas acabam procurando mais alocação. É isso aí. E agora, vocês, juntamente com alguns outros órgãos, fizeram algum tipo de contato lá com alguém do Ministério, do planejamento, enfim, alguém que pode estar falando alguma coisa em relação ao mercado? Como você disse, os juros está elevadíssimo. Agora, com essa briga do IOF aí também, outras coisas mais. Que vai acontecer daqui para frente? Você disse que está positivo, tanto a locação quanto as vendas, né? É pouco, mas Sim. está positivo. Mas a gente pode esperar ainda que se mantenha aí esse otimismo, ou a gente pode aí esperar aí uma coisa, um retrocesso a partir de agora desse mês de julho até dezembro? Bem, eu acredito que a gente pode ser otimista pelo fato de que nós estamos trabalhamos o ano passado inteirinho com uma das maiores taxas de juros do mundo e continuamos com essa taxa e o mercado está funcionando. Para você ter uma ideia, nós tivemos o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que veio agora com a quarta faixa, que financia imóveis de até R$ 500 mil.
Então, nós temos possibilidade de financiar imóveis usados de R$ 270 mil, com taxa de juro de 8,2%, que é muito abaixo daquilo que está sendo cobrado pelo mercado convencional, para famílias com renda de R$ 4.400 por mês até R$ 8.000. Hum. E depois vem a faixa, da quarta faixa, que são imóveis de até R$ 500 mil, que podem ser adquiridos por famílias que têm renda mensal entre 8.600 e R$ 12.000 por mês. E essas famílias têm condições de comprar esse imóvel de R$ 500 mil com 20% de entrada, uma taxa de juro de 10% ao ano e com 35 anos para pagar. Puxa. Então aí nós temos, e pode ser imóvel novo ou usado. Então aí nós temos um leque enorme para atuar. Veja você, Paulinho, no último mês, nós tivemos uma venda de imóveis aí na região, 89,3% dos imóveis comercializados aí na região não ultrapassaram R$ 500 mil, que é a faixa que está brigada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu te digo, sem medo de errar, com certeza absoluta, que nós vamos ter uma possibilidade de crescimento expressivo. E veja você, mesmo com a taxa de juro elevadíssima como está, 75,9% dos imóveis foram comercializados através de financiamento bancário, 66,3% pela Caixa Econômica Federal e os bancos privados colaboraram aí com 9,6%. E uma coisa aqui que nos chama a atenção, 73,1%, 73,1% dos imóveis estão localizados em regiões periféricas. Então, veja você aí um quadro bem tranquilo que dá para ser feito, que dá para quem é investidor do mercado imobiliário saber exatamente onde investir, e para as pessoas que estão querendo entrar no teu primeiro imóvel, tem aí uma radiografia do mercado para saber aquilo que é melhor para as condições dessa pessoa. Existe alguma flexibilização em relação à exigência às pessoas que querem comprar um imóvel financiado do Minha Casa Minha Vida, tanto da Bela 1, 2, 3 e 4, né, que são os valores aí que você disse, até R$ 500 mil, se não me engano. Existe aí alguma uma facilidade ou a exigência bancária está sendo muito alta para liberação desses financiamentos? Não, tem aí condições de utilização até de renda informal, tendo Ah, uma é? possibilidade de comprovação. Os bancos, dependendo da ficha cadastral daquele interessado, os bancos têm aceito, sim, principalmente a Caixa Econômica Federal, que é menos ortodoxa nessa questão aí da análise do crédito da pessoa. Então, eu acho que dá bem. E outra coisa, Paulinho, muito interessante, por que que o mercado imobiliário está indo tão bem? Nós estamos com um número de pessoas que tem carteira assinada hoje é muito grande. Você vê, o pessoal do Odebrecht está reclamando que não consegue arrumar operário para trabalhar nas obras do Rodoanel. É E não verdade. consegue mesmo, porque não tem mão de obra disponível. Hoje, o Especializada. emprego, É, principalmente no estado de São Paulo, pode ser considerado emprego pleno, não tem mais pessoas desempregadas. E com isso, todo mundo tem sua carteira assinada, e a carteira assinada é o documento que habilita a pessoa a requerer o financiamento imobiliário, porque é uma forma inconteste de sua renda está ali, é a carteira de trabalho assinada. é verdade. Você estava falando uma coisa, a gente até estava falando sobre isso na entrevista lá com o pessoal do Rodoanel Mário Covas, né? Que eles estavam admitindo funcionários aqui da nossa região do Alto Tietê, até da Zona Norte de São Paulo, para trabalhar aqui, acho que num trecho próximo aí, Guarulhos, sei lá, para aquelas bandas lá. Estavam dando preferência ao pessoal da região
do Alto Tietê, oferecendo aí ônibus fretado, vans, enfim, a facilidade. Olha, o cara não trabalha porque não quer. Aí a gente discutindo, né, na entrevista o que você falou. E na outra entrevista com outros, com o dono de uma construtora e também da outra concessionária, né, que faz aqui o Rodoanel aqui pro lado da Anchieta e tal, que são várias, né, que cuidam do Sim. Rodoanel, né? O problema está sendo o quê? A mão de obra especializada. Para você ter uma ideia, já que nós falamos da Odebrecht, olha, 800 vagas de emprego. É gente para dar com pau. Só que com experiência e sem experiência. Só que sem experiência, só servente, né? Ajudante de pedreiro, etc. e tal. Vagas aí masculina, feminina, para PCDs também. Mas tem que ter experiência, registro em carteira. Eles oferecem até, inclusive, para quem é motorista, os exames toxicológicos, etc. Tudo grátis. O camarada às vezes tem a habilitação profissional, mas não tem o dinheiro para fazer o exame médico lá, para o exame toxicológico. E essa empresa oferece tudo isso gratuitamente. E aí eram 580, 90 vagas na primeira chamada. Aí voltamos a bater um papo, aumentou para 800 vagas. E o que a gente discutiu com essas entrevistas todas é a dificuldade da mão de obra especializada. Então, as pessoas têm que se especializar, né, Zé? Tem que se especializar, porque vagas de emprego tem. É só o camarada aí começar a se aperfeiçoar, né? Fazer cursos, mudar, não tá dando. Com o cara é auxiliar de escritório, não tá dando vaga, vamos arrumar outro emprego de outro negócio, faz um curso, vai mudando, para poder, de repente, abrir o leque aí de vagas e ser admitido em alguma empresa, né, Zé? É isso aí. Eu acho até que essas grandes empresas, elas precisam montar salas de aula e oferecer capacitação para esse pessoal que não tem, porque assim eles conseguem a mão de obra necessária para desenvolver o trabalho que necessitam. É, E capacitando essas pessoas, cada vez mais vai ter gente com possibilidade de exercer funções. Existem muitas prefeituras no interior do estado de São Paulo, no litoral, que oferecem cursos para pessoas que queiram trabalhar na área da construção civil. é. E ultimamente tem tido um número expressivo de mulheres que têm sido atraídas por esse novo nicho de mercado. Verdade. Né? Então, nós já temos muitas mulheres trabalhando na construção civil através de capacitação, principalmente por prefeituras. Então, a maior quantidade de vagas, por exemplo, lá, eram de operadores de máquinas e motoristas. Então, esse tipo de vaga, não sei, a prefeitura poderia até, de repente, sugerir algum tipo de curso, que eles têm aí convênio com. Eles têm máquinas, retroescavadeiras, etc e tal, para que desse esse tipo de curso, operador de empilhadeira, para que as pessoas se formassem, né? Se aperfeiçoassem, se Sem dúvida. profissionalizassem nesse tipo de função, que é o que tem bastante lá. Por exemplo, muita vaga de motorista de máquinas esquisitas, um monte de nome esquisito lá de máquinas, mas que não tem operador, porque não tem no mercado. E as prefeituras, em algum lugar, deveriam oferecer esse tipo de curso com, esse, com essa especialidade de operadores e motoristas, etc e tal, né, Zé? Olha, Paulinho, sem dúvida nenhuma, precisam proporcionar esses treinamentos, inclusive para esses imigrantes que estão chegando aí, Bolívia, Peru, Venezuela, Haiti. Tem um bocado de gente vindo aí do exterior para cá que precisam ser capacitados para entrar no mercado de trabalho. São pessoas que estão trabalhando na rua como camelôs, vendedores ambulantes, e com tanta vaga de emprego aí, precisando de gente, faltando apenas a capacitação. Portanto, a criação de programas de capacitação por parte da prefeitura e também por parte de associações, sindicatos de empresas construtoras, considero que seja extremamente importante para poder resolver este grave problema que é
a falta de mão de obra no Brasil. Agora, em relação à fiscalização, né? O CRES ele fiscaliza obras, etc. e tal. As denúncias, você poderia, por gentileza, passar aí os contatos, né? Para quem quiser fazer denúncias, sugestões, enfim, entrar em contato com o Cresce para qualquer tipo de coisa. Você poderia, por gentileza, passar os canais de comunicação? Claro, com o maior prazer, Paulinho. Nós temos dois meios de contato com o Cresce. Um deles é pelo site crescsp.gov.br. crescsp.gov.br. Ali a pessoa entra, tem lá a primeira página e uma série de orientações para os diversos assuntos que podem ser tratados. E temos também um aplicativo para os celulares, é um aplicativo gratuito Puxa. para qualquer celular. Tanto faz, sei lá, na loja da Apple, quanto na loja Android da ou Android. iOS, Android ou iOS. Isso, ambos. Pode baixar, é gratuito. E esse aplicativo tem uma série de informações para ter o acesso à nossa fiscalização, orientação, uma série de questões que estão lá disponíveis para toda a população. Uma pergunta curiosa. A fiscalização em relação às obras de prefeituras, o Cresce deve fazer também, né? E a gente sabe que, em alguns casos, em algumas cidades, tem obras que até não têm o AVCB, né? E alguns prédios públicos, em algumas cidades, também com o uso lá de frequência de pessoas, eventos e tal, também não tem AVCB. Essa fiscalização, o Cresce que faz ou só sob denúncia, José? O Cresce ele fiscaliza a intermediação da compra do imóvel e da locação. Nós fiscalizamos a intermediação. Prédios públicos, o Cresce tem convênio com as prefeituras para fazer avaliações, preço de mercado da propriedade imobiliária de interesse público. Aí o Cresce vai lá, faz a avaliação gratuitamente, por sinal, e entrega lá para a prefeitura usar conforme os fins de necessidade. Normalmente, as prefeituras recorrem ao Cresce para fazer essas avaliações, porque estão alugando um determinado imóvel para fazer uma creche, ou então um posto de saúde. E aí o Cresce vai lá, faz a avaliação, que tem que ter esse documento de avaliação no processo que compõe ali toda a obrigatoriedade do poder público no atendimento às normas legais. E também quando há renovação de contrato, né? A prefeitura vai renovar o contrato da creche, do posto de saúde, aí o Cresce vai lá e faz a avaliação. Vamos dizer, se o Cresce vai fazer a avaliação, chega lá, constata de que não tem o AVCB, nós vamos comunicar no documento que falta o AVCB e encaminhar para o prefeito toda a documentação que foi levantada pelo avaliador, pelo corretor de imóveis avaliador, que foi fazer a vistoria no imóvel. Agora, os imóveis normais, assim, não existe fiscalização do Cresce. Digo assim, prédios públicos Os mesmo, né? Que imóveis, não sejam os locados. imóveis privados, Privados públicos. quando colocados à venda, Ah, tá. o Cresce fiscaliza. Sim. Num primeiro momento, se o imóvel está lá com uma placa, nós vamos fiscalizar se o corretor de imóveis tem a autorização por escrito do proprietário para poder fazer aquela oferta pública. Bom, ele tem autorização, ele vai cuidar da venda do imóvel. Digamos que não tem AVCB. Aí a pessoa que comprou dá uma denúncia aqui do corretor de imóveis que não verificou a questão do AVCB. Aí nós abrimos um processo ético disciplinar, o corretor é chamado para se manifestar, e aí, dependendo da forma com que ele agiu no decorrer desta transação, ele poderá sofrer uma pena administrativa.
nós começamos com advertência, partimos para uma censura, aí da censura, multas pecuniárias, além das multas pecuniárias, a suspensão temporária da inscrição, que pode chegar até 90 dias, culminando com o cancelamento definitivo da inscrição, impedindo aquele profissional de exercer essa atividade em todo o território nacional. E quando há crime envolvido naquela transação, o CRES comunica o Ministério Público para que medidas de ordem criminal sejam tomadas contra a parte responsável. José, eu vou alugar uma casa que está ali de veraneio, de temporada, para passar lá um final de semana, umas férias na fazenda, no sítio, sei lá onde for, no interior, no litoral. E a gente sabe dos golpes, né? Que existem de montão aí, de o cara vai alugar a casa lá, tá lá as fotos bonitas, etc. Aluga. O que que você poderia aconselhar as pessoas e o Cresce, como é que ele faz nesses casos, por exemplo, de locação de casas de veraneio, apartamentos para praia, etc., sítio que a gente quer alugar? Existe alguma fiscalização? O Cresce se envolve nesse tipo de coisa, não? Sim, claro. Nós fiscalizamos, né? As pessoas, os corretores de imóveis que trabalham com essa atividade, eles têm que ter muita responsabilidade, porque caso o cliente venha dar uma queixa, o CRES instaura um procedimento de apuração dos fatos, e os fatos sendo procedentes, verdadeiros, é claro que aplicamos de imediato uma sanção naquele inscrito. Como ele disse, pode culminar com o cancelamento definitivo da inscrição. Agora, o maior problema nesta área, Paulinho, Hum, é a questão dos estelionatários, é. que não são corretores, são pessoas aí da sociedade que querem ganhar um dinheiro sem trabalhar e acabam inventando um anúncio bonito, muito chamativo, coloca lá, paga num portal de anúncio, publica o anúncio, e aí as pessoas fazem contato e eles tentam tomar dinheiro de todas as formas. Então, quem precisa tomar cuidado é quem está alugando. Não pode alugar tudo pela internet, mandar dinheiro, fazer Pix, de jeito nenhum. Tem que constatar primeiro se a pessoa realmente é o proprietário ou se é alguém que está autorizado pelo proprietário para fazer aquela locação. Nós recomendamos que as pessoas que vão fazer locações, principalmente locações temporárias, em instâncias hidrominerais, instâncias climáticas, como é o caso agora do inverno, muita gente vai para Campos do Jordão, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, e aí precisa verificar, né? Agora, esse tipo de locação é muito comum nas cidades do litoral, começando lá em Caraguatatuba, Ubatuba, no litoral norte, culminando lá em Peruíbe, no litoral sul. Então, precisa ter muito cuidado. A gente aconselha da seguinte forma: olha, você vai alugar um imóvel de veraneio, então faz o seguinte: entra no site do CRES, é o crescsp.gov.br, clica lá naquele quadradinho, está escrito locação de veraneio. Clicando ali, a pessoa vai abrir um banner com o nome das cidades aonde tem imóvel para veraneio. Então, a cidade que ele quer passar aqueles dias, dá um clique. Quando ele clica no nome da cidade, abre um banner com a fotografia, nome, telefone de todos os corretores de imóveis que trabalham com esse tipo de locação naquela cidade. Então fica aí a recomendação: a pessoa faz a locação, o contato através do site do Cresce, é certeza absoluta que ele está falando realmente com aquela pessoa. E o site do Cresce é um site .gov, portanto, de toda confiabilidade. Puxa, que legal, hein? Eu não sabia dessa, viu, pessoal?
Você vai alugar uma casa na praia, seja lá onde for, pode também casa na praia, então, né? Apartamento e tal, através de imobiliária. Claro, Entra lá, vou alugar uma casa lá em Praia Grande, um apartamento. Entra lá, ali tem os corretores oficiais, credenciados, que podem indicar, direcionar, etc isso. e tal. Agora fala, mas eu vou conversar direto com o proprietário. Aí é um risco que o camarada corre, né, Zé? Sem dúvida, ele acaba caindo na mão de um estelionatário, perde o dinheiro, que ele chega lá na praia, ou o imóvel não existe, ou se existe, não é nada daquilo que falaram. E tem muita gente que costuma alugar com um parente, amigo. Ah, não, meu irmão tem uma casa lá na praia, eu vou alugar com meu irmão. Aí ele aluga a casa com o irmão dele, chega lá, rapaz, a casa tá toda cheia de umidade, mofado, que tá 8 meses fechado lá, ninguém vai. Aí a água tá cortada porque o irmão não pagou a água, ou cortou a luz, ou não tem gás no fogão, ou a resistência do chuveiro está queimada. Nossa, é tanta encrenca que aparece de última hora. Você imagina a família chegar numa casa lá num bairro, numa cidade do litoral, de sexta para sábado, que o trânsito está sempre congestionado, as pessoas chegam de madrugada, aí ela vai lá, não tem energia elétrica, não tem água. Pelo amor de Deus, isso é um problema, não tem o que fazer, não tem como resolver, tá louco. Eu já passei Horrível. por isso, Zé. Fazer lá em Bertioga, alugamos uma casa, vamos ver a casa. Parecia um programa de um filme que fizeram aí de comédia aí. Rapaz, eu vou te contar, não deu pra ficar lá não, sem condição, cara. Ficamos, Então, entramos e você vê, saímos. não é desonestidade, não é golpe, não é nada, Não. mas é parente, é amigo, você vai fazer Ai, o meu quê? Deus do Ah, céu. Não o tinha a cara, menor fica lá na condição. minha casa, é baratinho, tá bom, baratinha é o bichinho que tá dentro da casa, tá cheio de barato. Não tinha a menor condição de ficar. Melhor dormir dentro do carro. É isso aí. Zé, alguma coisa mais pra gente falar? Pra você encerrar aí, pra gente encerrar o bate-papo e de repente outro dia a gente fazer mais um novo bate-papo? Fica à vontade, viu? Faz as suas É só a considerações. recomendação que as pessoas se utilizem mais do site do Cresce, que é crescsp.gov.br, para evitar ter dor de cabeça. É melhor prevenir do que remediar, né? Então fica aí a recomendação. No mais, eu agradeço demais a oportunidade que você nos dá de estar aqui fazendo esse depoimento, que espero que seja útil para a sociedade. Com Muito certeza. obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Deixa eu só te perguntar um negócio rapidinho. Para comprar um imóvel lá em Santos, mesma coisa, né? Entra no site, eu vi lá uma casa na praia lá, eu vou comprar aquela casa, me interessou. Mesma coisa, entra no site do Cresce, entra em contato com o corretor lá da cidade e fala sobre aquela casa, mesmo que seja de outro corretor, de outra imobiliária, para a gente não ver que de repente é um golpe ali. É a mesma coisa, né, Não, Zé? no site do Cresce, a pessoa pode confiar, ele vendo ali no site, ele pode confiar, porque é impossível uma pessoa que não seja inscrita no conselho tem um anúncio ali. Então é só mesmo quem está inscrito no conselho é que tem um anúncio lá. Muito bem. José Viana, gente, obrigado aí, o José Augusto Viana, que é o presidente do Cresce São Paulo. Prazer falar com você novamente. Um grande abraço, sucesso e estamos à sua disposição no momento que você precisar aí, tá bom? Um Muito abraço. obrigado, um forte abraço, até a Um próxima. abraço. Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, encerrando aqui nosso bate-papo. Foi legal, hein? Essa dica aí de essa super dica aí, né? Legal pra caramba, hein? Olha, gostei. 10h47 agora, vamos voltar com a programação normal?